Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Aqueles também que nos assistem pelas redes sociais, também a paz do Senhor. E peço aos irmãos que estejam abrindo a palavra do Senhor, que encontra no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55. Amém? Glória a Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânime contra ele, e expulsando da cidade apedrejaram. E ao testemunhos depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não impute esse pecado. E tu tens dito isto, adormeceu. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, mais uma vez glorificamos e te exaltamos. Agradecemos, Senhor, por esse momento estar na tua presença. Agradecemos por cada vida que está para ouvir a palavra do Senhor. Seja conosco, meu Pai, no decorrer desse culto, nos abençoando, derramando toda a chuva de bênção nessas vidas que aqui estão. E aqueles também que encontram na sua casa, também nós também buscamos uma bênção para eles, meu Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Nessa palavra nós vamos falar de um jovem que começou um ministério muito novo, que é Estevão. Estevão começou a pregar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, como é viva e eficaz, e ele cheio do Espírito Santo, porque foi derramado sobre a vida de Estevão. E alguns teólogos, alguns historiadores falam que Estevão, o trabalho dele era como diácono na igreja. Então ali a gente vê que Estevão começa a pregar, mas também começa a incomodar muita gente. Assim é a forma que você hoje é visto. Quando você fala de Jesus para alguém, às vezes a pessoa não está ali pronta para ouvir a palavra do Senhor. Tem pessoas que às vezes querem te apedrejar, às vezes querem te colocar coisas na sua cabeça, querendo tirar sua dúvida, porque você sabe que você crê numa palavra, você crê no Senhor Jesus. Então Estevão começou esse ministério pregando, porque uns também dizem, teólogos, que falam que ele também foi daqueles 70 que foi enviado. Então depois dos discípulos foram 70 que foi enviado para pregar o evangelho de Jesus. Então Estevão começou muito novo, porque era um jovem que aprendeu tudo com os discípulos, e o Espírito Santo ajudava ele. Porque da mesma forma eu falo com vocês, porque a gente, se não tiver o Espírito Santo, a gente não consegue pregar a palavra do Senhor conforme a vontade de Deus. Então naquele momento a palavra do Senhor começa a entrar no coração daquele jovem, porque o jovem, não importa se você é jovem, Deus usa quem Ele quer. Usa uma criança, usa um jovem, usa um mais velho. Então a palavra do Senhor, não importa a tua idade, o que importa é você pregar a palavra do Senhor. Então não foi diferente com esse menino, esse jovem, o Estevão, porque era um jovem que não tinha maldade, era um rapaz que se alimentava da palavra, era um rapaz que tinha um amor grande no coração. E quando a gente olha essa pedra, quando eles começam a apedrejar Estevão, é como nós somos apedrejados. No meio nós existimos inveja, existe ciúme. E isso é uma coisa muito ruim no meio das vidas, porque o ciúme, a inveja incomoda muitas pessoas. Quando você começa a fazer a obra do Senhor, muitas pessoas vão ter inveja de você. Às vezes você está recebendo uma bênção, pessoas vão ter inveja. Por que você recebe a tua bênção? Mas a pessoa não sabe que você busca a palavra, você não busca em oração. Então Estevão ali começa a ministrar aquele povo.
Mas uma coisa interessante, eles prendem Estevão e levam para o Sinédrio. E Sinédrio é lugar ali de julgamento. E quando eles começam a dialogar com ele, para ele se defender, ele era tão cheio do Espírito que ele começou a falar da palavra. Ele citou Abraão, ele citava Jacó, ele citou Isaac, ele citou Moisés, ele citou Josué, todos aqueles que viveram até passado. Então ele pregava a palavra como ele tivesse vivido aquilo ali, naquela maneira que aqueles homens que eram doutores da lei, que eram homens estudados, mas não tinham no coração Jesus Cristo. Mas vocês têm Jesus no seu coração. Assim é Estevão, como ele foi ali colocado para pregar a palavra. Estevão era cheio de sabedoria, era cheio de entendimento, porque nós devemos buscar entendimento e sabedoria de Deus, para que nós não erramos, para que nós não saímos do caminho do Senhor. Então Estevão ali, como ele começou a pregar a palavra para aquelas pessoas, eles tamparam os ouvidos. Da mesma forma eu falo para você, a gente fala de Jesus, quantas pessoas que não fecham os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas se endurecem o coração para que não quer ouvir a palavra de Deus? Então Estevão ali, como era um rapaz cheio do Espírito Santo, ele pregava, ele falava de Jesus, ele falava do reino do Senhor, mas ele falava de salvação, porque o propósito de Jesus é salvação. A gente sabe que Jesus cura, Jesus liberta, mas o propósito do Senhor é salvação na terra. Então isso é a palavra que Estevão ali foi colocado no coração dele. É para que as pessoas entendessem que tinha salvação. Então Estevão era um rapaz tão alegre para fazer a obra do Senhor. Assim nós devemos fazer a obra do Senhor com alegria, com entendimento, com coração. A gente não deve fazer o reino do Senhor de qualquer maneira. Nós devemos buscar no Senhor, mas que o Senhor com o Espírito Santo ele nos alegra todos os dias. Não é fácil você ficar alegre todos os dias, você tem luta, você tem dificuldade. Estevão teve aquela dificuldade porque ele estava pregando por pessoas que conheciam a palavra, mas não conheciam Jesus verdadeiramente. Então Jesus ali foi falado através daquele jovem. Então ali a gente olhando, ele faz uma oração tão breve, uma oração tão pequena, porque eu não posso te falar, porque a palavra não dá isso, quanto tempo que ele pregou, os momentos dele que foi as pregações dele, mas ele aproveitou o tempo que ele teve para falar de Jesus. Então nós temos tempo para falar de Jesus ainda, porque Jesus ainda não voltou, mas ele vai voltar. Então Estevão nos ensina que nós devemos pregar essa palavra de amor, essa palavra de alegria, essa palavra de paz, essa palavra que nos ajuda na nossa estrutura, nos ajuda a nós viver melhor com os irmãos. Então Estevão, ele vivia com todos, viveu com os discípulos. Então ele estava ali porque ele amava o Senhor Jesus, ele amava a palavra. Então nós devemos amar a palavra do Senhor, porque é o único livro que fala com o nosso coração, é o único livro que fala de você, fala de mim. Não tem outro livro na terra, somente a palavra do Senhor. E esse Deus, quando construiu todas as coisas, ele deixou essa palavra para nós, que nós meditássemos nela. Assim ele falava com Josué, medita na palavra de dia e de noite. E nós devemos olhar para a palavra é alimento para a nossa alma. A palavra é o alimento que nós precisamos. A palavra do Senhor tem que ser todos os dias na nossa vida, para que nós aprendamos o que Deus está revelando para nós. Então nessa noite Deus está revelando que você tem que ser forte. Então o tema de hoje é sobre a vida de Estevão, é ser fiel até a morte. Então quando você hoje está aqui hoje, você está sendo fiel a Deus, porque se você morrer hoje, você está sendo fiel até a sua morte. Então amanhã eu não sei o que pode acontecer, eu não posso falar como é que vai ser o dia de amanhã, mas nós temos que viver o hoje. Viver esse evangelho, porque a palavra nesses dias tem falado que a igreja tem que ser fiel até a morte. Não possamos largar a mão do Senhor Jesus, não podemos largar o amor do Senhor Jesus. Só Ele tem o amor eterno, só Ele tem esse amor que nos alegra todo dia. Ele pode salvar minha vida, Ele pode salvar a tua família, Ele pode salvar teus vizinhos.
Mas Estevão fez aquilo ali porque ele pregava a vizinhança, ele pregava os amigos. Mas é uma coisa eu vou falar para você: aonde estavam os amigos de Estevão? Mas Estevão tinha alguém com ele que era Jesus. E Jesus não abandonou aquele jovem. E quando ele começou a orar, ele olha para o céu, porque aonde que veio o socorro nosso é no céu. Então ele olhou para o céu foi aberto, ele teve aquela visão com o Senhor Jesus à direita do Pai. Olha que maravilha. Estevão ali, quando ele estava apedrejando ele, eu fico pensando: vocês estão adiantando a minha ida para a eternidade, vocês estão adiantando o meu caminho para a presença do Senhor, aleluia. Então é dessa forma que nós temos que ansiar para a volta do Senhor Jesus. Senhor Jesus, volta, porque nós não estamos suportando esse mundo. Todas as vezes que você olha alguma notícia, sua coisa ruim, é pai matando filho, pai matando esposa, marido matando esposa, como tem acontecido nesses últimos dias. Mas a palavra nos fala que isso ia acontecer, porque a iniquidade do homem aumentaria, o amor esfriaria. Hoje você não está vendo aquele amor de marido pela esposa, você não está vendo aquele amor de marido pelos filhos. Mas Estevão que nos mostra que nós temos que ter amor. Nós temos que amar nosso irmão como se fosse nós mesmos. A palavra do Senhor Jesus nos ensina que nós devemos amar como fosse a sua vida, a minha vida, amar. Então Estevão amava aquelas vidas, e ele ainda fala: Senhor, não impute esse pecado nessas vidas. Ele pensou na misericórdia para eles. Ele orou ali naquela oração: Senhor, tenha misericórdia, não atribui esse pecado sobre essas vidas. Que uma pessoa que vai falar isso com você, você às vezes é maltratado por alguém, você pensa assim: como é que eu vou perdoar essa pessoa? Essa pessoa tem me agredido, essa pessoa tem falado tantas coisas comigo. E às vezes a gente é assim mesmo. Às vezes a gente não quer perdoar, mas o Senhor nos ensina: perdoa. Se a pessoa não te perdoa, as tuas mãos estão sendo lavadas. O importante é que você tem que perdoar. Então Estevão nos ensina que existe o perdão e nós devemos perdoar. E quando você perdoa alguém, você tira um peso das costas. Você é liberto de uma coisa que está te prendendo nesse mundo. Você começa a ver as coisas diferentes. Estevão via as coisas diferentes. Ele via que algo de Jesus era diferente, porque o Senhor Jesus, ele morreu dando a vida dele pelo Estevão. Estevão, naquela mesma forma, ele deu a vida dele para Jesus. Então nessa forma que eu falo para vocês: não perde tempo, continua na presença. Não para: hoje eu não vou porque eu tenho motivo. Larga os teus motivos para depois, porque hoje é o dia de você receber essa palavra. Hoje é o dia de você estar aqui na presença do Senhor. Amanhã nós não sabemos se temos tempo. Se você tiver de falar de Jesus para alguém, fala. Se você tiver de chamar, convidar, chame, porque amanhã a gente não sabemos o que pode acontecer. Nós temos que viver hoje, porque o Senhor Jesus está dando essa oportunidade nessa hora, para que nós olhamos para Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo. Por que ele era cheio do Espírito Santo? Porque ele buscava o Senhor face a face. E da mesma forma, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar em oração, buscando a palavra. Você não pode deixar que as coisas do mundo te aborrecem, porque o mundo te aborrece sim, mas quando você olha para a palavra, veio o refrigério, veio a esperança, veio a confiança. Estevão tinha confiança no Senhor Jesus. Ele não confiou em homem, mas confiava em Senhor Jesus, porque ele começou ali como um jovem o ministério dele, mas o tempo dele chegou, um tempo que terminou. Mas a palavra de Estevão ficou em cada coração que ouviu a palavra. Então Estevão não desistiu naquilo que o Senhor colocou para ele fazer. O Senhor Jesus não está desistindo de você nessa noite. O Senhor Jesus não desiste da tua vida. Você pode estar passando por uma tormenta, você pode passar por algum vendaval, mas Ele está chegando para acalmar esse vento. Ele está aqui para acalmar a tua vida, porque a tua estrutura está sendo transformada por Ele. Eu só vou olhar aqui a hora, irmãos, que hoje nós não temos o relógio, aleluia. Mas em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos por Ele, porque tudo que Ele faz é para o meu bem e para o seu bem. Esse Senhor Jesus, nós
não pode perder a esperança nele, porque sabemos que ele trabalha a nosso favor. Quando você ora, o céu se move ao teu favor. Quando você ora, o céu está sendo aberto, porque as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas. Então, eu falo para você nessa noite, Estevão não estava preocupado com aquelas pessoas que estavam falando dele, estava blasfemando contra ele, não. Ele olhava com perdão, ele olhava com um olhar de amor, de carinho. É da mesma forma que nós devemos olhar para os nossos irmãos, porque tem muitas vidas que precisam de um abraço, tem muitas vidas que precisam de uma palavra amiga, uma palavra que vai ajudá-la. E somente você tendo a palavra do Senhor, que você vai confortar esse coração. Porque o coração, quando ele está atribulado, a pessoa não tem pensamento para pensar em Deus às vezes. Mas quando você chega com uma palavra que a pessoa às vezes fala, essa palavra me ajudou tanto. Então Estevão ajudou muitas vidas através dessa palavra, e a palavra de Estevão hoje nos ajuda cada dia mais a buscar a presença do Senhor. E se eu não buscar o Senhor todo dia na minha vida, como é que vai ser meu dia? Eu tenho que sair da minha casa, saber que Deus está trabalhando na minha vida, me livrando, como livra vocês todos os dias no teu trabalho. Às vezes você trabalha com muitas vidas, porque cada vida é diferente. Você tem um pensamento, a pessoa tem outro pensamento. As pessoas às vezes não têm a mesma consciência que você tem, porque você é diferente. Você tem Jesus na tua vida. Você tem Jesus que opera no teu coração. Esse Jesus que trabalha para nós até o dia de hoje, Ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Pai, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Porque o Senhor Jesus, Ele viveu nessa terra, Ele sabe o que você sente. Ele passou por tudo que você está passando, mas Ele foi ali sem nenhum pecado, porque Ele tinha glória e poder nas mãos. Então Ele voltou para o Pai, mas Ele está sendo preparado para buscar. Ele só está esperando o momento do Pai falar: vai e busca a minha igreja. O momento chegou, bendito do meu Pai. Assim você vai ser recebido no céu, porque o Senhor vai te dar uma coroa, mas essa coroa vai ser daquilo que você está trabalhando, é as tuas obras que vai estar aqui, para você colocar aquelas pedrinhas daquilo que você fez. Então nesse dia, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, é a palavra de hoje, nessa noite. Eu agradeço muito, Senhor Jesus, por tudo. Amém. Vamos cantar um louvor?